Então, eu sou arquiteto urbanista, né? Fui formado pela Ucamp, isso lá no início dos anos 90. Aí depois vim para minha cidade, Bauru, né? Aliás, eu só saí daqui para estudar. Voltei para minha cidade, aí trabalhei numa empresa pública, desenvolvendo um projeto de um calçadão que acabou não sendo executado. Mais adiante, já em 88, mais ou menos, bom, nesse período eu tinha escritório de arquitetura, né? E depois dava aulas também. Em 88 fiz um concurso para a prefeitura, para a Secretaria de Planejamento, onde fui arquiteto por um tempo, desenvolvi alguns projetos. Um projeto conhecido aqui é a Praça da Paz, foi feito na minha época, um projeto meu. E depois eu entrei para a Unesp, e lá segui carreira. Fiz mestrado, fiz doutorado, mestrado na USP de São Carlos, fiz doutorado na FAUSP e segui carreira como professor universitário, né? Eu comecei a dar aula na pós-graduação, ainda dou aula na pós-graduação da Unesp. Atualmente, eu sou secretário de planejamento aqui da cidade de Bauru, né, onde a gente tenta unir a teoria com a prática, né? Nem sempre é muito possível, mas a gente tenta fazer o melhor. Sempre fui muito envolvido na questão do patrimônio histórico. Eu fui o primeiro presidente do CODEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural aqui de Bauru. Aí assumi novamente na segunda gestão, depois participei algumas vezes como membro desse conselho, e tanto essa questão da preservação para mim é muito presente. Era professor de História da Arquitetura, né? E as minhas áreas de estudo sempre foram a História da Arquitetura, História da Cidade. Fui conselheiro do CONDEFAT, né, por mais de uma gestão. Então, assim, essa questões ligadas à preservação sempre tiveram muito presentes em minha vida, tanto na questão da produção científica, né, como professor universitário, assim como na prática também, né? E o projeto, porque eu sempre dei aula de projeto de urbanismo e de arquitetura, além das disciplinas de história da arquitetura, e na pós-graduação é basicamente história da cidade. Vamos lá. Eu quero dizer assim, você me pediu mais ou menos uma lista de 5, né? De 5 bens da cidade. Então, obviamente, isso causa alguma limitação. Eu diria que a gente tem um patrimônio até mais expressivo que isso. Mas aí eu fui buscando aqueles que teriam alguma originalidade, que não tivessem em outras cidades, ao menos é, com a mesma característica, né? E que pudessem expressar Bauru, né? Então, assim, obviamente a gente tem outros prédios comerciais, né? Algumas residências, mas eu não diria que tem alguma originalidade maior, né? Você vai encontrar residências interessantes em outras cidades, que também foram tombadas pelos municípios, né, de interesse local, a maioria delas de interesse local. Então, eu apontei algumas que eu acho muito significativas. Eu não sei se eu poderia nomeá-las, mas eu apontei o Automóvel Clube, a estação ferroviária, a antiga Noroeste do Brasil, a sede do Tenrikyo, que é uma igreja, o aeroclube local e as antigas oficinas da NOB, que estão ligadas, claro, à própria estação ferroviária. Então, assim, por que eu apontei esses bens, né? A estação, porque o crescimento da cidade de Bauru, ela se deve principalmente à questão ferroviária, ao desenvolvimento da ferrovia. E não da primeira que chegou aqui, foi a Sorocabana. Não foi a Sorocabana que deu impulso ao crescimento urbano da cidade de Bauru. Mas a Sorocabana, por ter sido a primeira, quase que foi o chamariz para que viesse para Bauru a antiga Noroeste do Brasil. A Noroeste do Brasil tem uma característica muito particular. Ela nasce aqui em Bauru, e nascia, na verdade, como ela foi criada originalmente, ela não existe mais. Ela nascia em Bauru e ia em direção ao Mato Grosso. Hoje seria o Mato Grosso do Sul, na época era o Mato Grosso.
Ou seja, a ideia dessa ferrovia era uma ferrovia que eventualmente pudesse chegar até o Pacífico. Nunca chegou, né? Mas era uma ferrovia que tinha um caráter estratégico, de trazer o estado do Mato Grosso, que era muito isolado e não tinha um acesso à capital do Brasil, que na época era Rio de Janeiro, de outra forma que senão pelo prata, né? Então, assim, era um estado muito, muito isolado. Então, a ferrovia veio resgatar o estado do Mato Grosso. E ela foi muito importante para Bauru, porque era uma ferrovia imensa, de mais de 1.400 quilômetros, de caráter estratégico, e Bauru era a base dela, né? Então, assim, quando a gente aponta a Estação Ferroviária de Bauru, que é de 1939, em estilo Art Deco, e é uma imensa estação ferroviária, né? E que tem uma característica também muito particular, é de ter uma gare, que é, seja, a gare é aquela parte onde para o trem, né? A parte coberta onde para o trem, onde os trens transitam, em concreto armado. É a primeira do Brasil, né? Então, assim, é um momento onde, já estamos em 39, onde o concreto armado começa a ganhar espaço na arquitetura brasileira, né? E se a gente vê as estações mais antigas, a gente vai ver que as estações antigas eram cobertas por estruturas metálicas, né? Então, a estação de Bauru, de 39, é a primeira a ter uma cobertura em concreto armado, né? A pioneira nesse sentido. As oficinas, que são também do Noroeste do Brasil, o que elas faziam? Elas construíam, era para construir montadoras de vagões. Então, nas oficinas se faziam vagões de toda sorte, né? Vagões de primeira classe, segunda classe, vagões restaurantes, vagões que serviam para os correios, vagões de todo tipo. Ou seja, era de alguma maneira uma montadora, quase a gente fala das montadoras, né, de veículos, né? A gente tinha montadora também de vagões, né? E era uma grande montadora de vagões já a partir dos anos 20. Então, a gente tem um complexo aqui de edifícios industriais, né, de característica industrial, que serviam para montagem de vagões. Então, tinha a área de marcenaria, a área de carpintaria, a área de pintura, a área de estofamento, e por aí vai. Então, era sobre truques, né, que é as rodas dos trens que vinham de fora, geralmente americanas, às vezes europeias, se montavam os vagões, a princípio de madeira. Então, você tinha uma grande estrutura industrial ligada à antiga ferrovia. Aí a gente vai ver também, do final dos anos 30, e a gente vai ver que boa parte desses prédios são do final dos anos 30, o Aeroclube, que é um dos primeiros do interior paulista, né? Bauru tem uma grande tradição de voo à vela, né? Então, assim, até hoje. O Aeroclube hoje, ele é basicamente para ou a descida de aviões menores, de menor porte, a maioria privados, ou então para voo à vela. Então, na cidade de Bauru, ela tem uma tradição de grandes esportistas de voo à vela, e também na formação de pilotos, né? Então, é uma das características. O prédio também tem motivos Art Deco e tem uma torre que não se usa mais, a torre não tem mais uma utilidade operacional, mas é uma torre muito característica do Aeroclube, né? Também no final dos anos 30, 39, a gente vai ter o Automóvel Clube. O Automóvel Clube foi eleito pelo Jornal da Cidade alguns anos atrás, e as pessoas da cidade votaram como a obra mais significativa, de característica histórica mais significativa. É, as pessoas gostam muito do Automóvel Clube, que é a típica construção neoclássica, lembra aqueles casarões do Vento Levou, né, com colunatas na frente, né? Então, aquelas construções meio do sul, que lembram aquelas construções de fazenda do sul dos Estados Unidos, né? E as pessoas têm uma certa apreço, né, pelo Automóvel Clube como arquitetura. Então, ele é bem popular. E aí, a última delas, eu levantaria o Tenrikyo. O Tenrikyo é uma igreja japonesa da cidade de Ten, que é a cidade irmã de Bauru, né? E tem uma característica toda oriental, né? Tem um jardim muito bem cuidado, também um jardim japonês muito bem cuidado. E, é claro, a arquitetura de caráter bem oriental, como se fosse um pagode, né? E
também é uma função muito bem preservada pelos fiéis, né, da religião. E representa também a questão da imigração, né? Os japoneses têm um papel muito importante na cidade de Bauru, não só os japoneses, como os italianos, os portugueses, espanhóis, né? Mas esse é um edifício que a gente poderia usar como exemplo da importância da imigração para a cidade, né? Já que é de imigrantes japoneses. Então, acho que são esses cinco, e eu diria que eles têm características muito particulares, né? Então, assim, embora a gente tenha estações ferroviárias em outras cidades, a NLB aqui em Bauru, essa que eu aponto como uma referência importante, ela tem todo um porte, tem uma arquitetura, tem essa questão da grade, né? Então, essas obras que eu apontei, eu acredito que elas têm uma particularidade local. Vou começar pela última pergunta. Os japoneses chegaram mais cedo aqui, né, anos 20, você já tem japoneses aqui. O templo é posterior, é mais dos anos 40, 50, mas assim, eles foram muito importantes para a cidade. Então, o único, na questão temporal, em termos de tempo, é o que foge do final dos anos 30. Eu identifiquei, até nos meus trabalhos acadêmicos mesmo sobre a cidade, que os anos 30 foram muito relevantes para a cidade de Bauru. Ela se colocava como uma das principais cidades do interior paulista, talvez uma das cinco mais importantes do interior paulista naquele momento. A ferrovia estava no seu auge em termos de desenvolvimento, né? A gente vê que o governo Getúlio Vargas vai aportar muitos recursos à ferrovia, porque a ideia do Getúlio era realmente de concretizar a ligação da ferrovia com o Pacífico, não conseguiu, como eu falei, ele não consegue, mas aporta muito dinheiro para a ferrovia, dinheiro do Estado para a ferrovia, que era já uma ferrovia do Estado, né? Então, assim, a gente vê que é um ano, diria que é ano de ouro, né, para a cidade de Bauru, e a gente vê que a paisagem da cidade é muito influenciada pela arquitetura da Noroeste, que é o Art Deco. Então, assim, eu fiz um levantamento também nesse meu último trabalho sobre arquitetura em Bauru, e a gente vê que talvez tenha sido o Art Deco um estilo que tenha assim, mais proliferado na cidade de Bauru, de todos eles. Então, a gente vê que nos anos 30, por volta de entre 33 e 37, quase todas as obras importantes da cidade eram de estilo Art Deco. E eu acredito que o prédio na Noroeste, que estava já sendo construído, ele demora muitos anos para ser terminado, ele termina em 39, mas ele começa a construção mais cedo. Ele representou uma influência muito grande para essa arquitetura feita aqui na cidade de Bauru. O Art Deco, vou dar alguns exemplos que são talvez mais próximos das pessoas. Assim, o Viaduto do Chá, em São Paulo, é Art Deco. O antigo Mapping, hoje Casas Bahia, lá no centro da cidade de São Paulo, também é Art Deco. São Paulo tem bastante construções Art Deco, principalmente em Santa Cecília, nessas regiões de verticalização dos anos 30. Né? Ela pretendia ser uma arquitetura mais de caráter mais moderno, sem ser moderno. Não era uma arquitetura modernista, né, como a gente entende as obras do Niemeyer ou das obras do Warchavchik em São Paulo. Era uma arquitetura que ela limpava, né, deixava as fachadas mais simplificadas, brincava muito com os desenhos geométricos, né? Então, assim, volumes geométricos, retângulos, círculos, né? Buscando um aspecto mais de uma arquitetura mais funcionalista, mas era basicamente de fachada, né? Um certo fachadismo. Jogos de volumes, né? Usa muita iluminação na própria fachada, a caixilharia metálica é muito importante também, com desenhos bem geometrizados, tá? Então, assim, eu diria que é um período de transição entre aquela arquitetura eclética toda rebuscada, né, que, sei lá, em São Paulo a gente tem como exemplo
teatro municipal, que é uma arquitetura toda que se volta francamente ao passado, a arquitetura Art Deco já não. Ela tenta olhar para frente, né? Buscar algo do seu período, né? A coisa do movimento, a coisa da máquina presente em muitos detalhes dessa arquitetura. E, mas mesmo assim, tinha um certo aspecto conservador. Obviamente, não era uma arquitetura revolucionária, mas eu imagino que a arquitetura Art Deco preparou muito o espírito da população, do homem médio, eu diria, para uma arquitetura modernista que vai vir nos anos 40, nos anos 50 no Brasil, né? Então, assim, ela pode-se dizer que é um período meio de transição. É ainda uma arquitetura conservadora, estruturalmente conservadora, né? Mas é pelo menos de uma feição mais simplificada, né? Sem muito elemento, sem muita bordadura, como a gente vê na arquitetura eclética. Públicos menos, porque logo depois eu saí da prefeitura, fiquei pouco tempo na Secretaria de Planejamento como arquiteto. Só voltei agora como secretário, depois de muitos e muitos anos, né? Mas como arquiteto, eu desenvolvi esse projeto. Eu fiquei lá um ano e meio só. Depois já fui para a universidade e fiquei lá em tempo integral. Essa praça, a característica dela, assim, ela abriga uma grande escultura. A escultura é de um professor colega nosso lá da Unesp, que é uma pomba com uma asa quebrada. Ela é uma pomba bem grande, né? Deve ter, sei lá, uma envergadura de uns 7 metros, mais ou menos, uns 4 ou 5 metros de altura. Então, ela é um objeto escultórico muito interessante. E o projeto da praça, ela partiu da escultura, né? Diria que da escultura e da topografia, porque é um terreno que ele é em declive, e a ideia era fazer um tratamento quase que duas praças em uma. Uma mais frontal, com piso, com chafariz, com a pomba sobre um lago, é, uma grande plataforma para ter as bandeiras, as três bandeiras, né, os mastros de bandeiras, que hoje já não tem mais, elas foram perdidas, né, foram arrancadas há tempos atrás. Tem um ranking de palmeiras imperiais, e ao fundo, num outro nível, mais alto, 3 metros mais alto, você tem uma parte da praça que é uma parte mais arborizada, que é uma praça que se conecta melhor com o seu entorno, né? Então, onde as crianças vão brincar, onde as pessoas sentam debaixo das árvores. Então, assim, eu diria que ela é quase duas praças em uma, né? Buscando uma intimidade do entorno para a parte de trás e um caráter um pouco mais monumental para a parte da frente. À noite, hoje ela se tornou quase uma área de alimentação, né? Porque tem muitos trailers ali ao redor, que eu acho, inclusive, eles estão fixos, infelizmente, e acabam tampando a visualização da praça, mas, enfim, virou uma área de alimentação. Então, o pessoal, principalmente estudante, né, vai muito comer ali, naquele lugar. Tá, dos anos 80, é o projeto do Jurandir Bueno Filho, um grande arquiteto que já falecido, né, faleceu relativamente jovem, era um nome muito importante na cidade, tanto na execução de projetos residenciais, né, que ainda a gente tem muitos na cidade, os projetos deles são incríveis, extremamente detalhados, né, com uma qualidade de acabamento, né. Eu cheguei a ser estagiário do Jurandir, e antes de me formar, e a gente via assim, naquela época era tudo feito à mão, os desenhos, eram dezenas de pranchas, né? Havia um detalhamento de caixilho, detalhamento das portas, detalhamento dos pisos. Então era um arquiteto muito cuidadoso, né, com a qualidade dos seus projetos. Chegou a ser secretário de planejamento também da prefeitura, fez várias obras urbanas, a terminal rodoviária, projeto dele, outras tantas, o prédio da Coab, e diria que hoje o Vitória Regia, que é um parque, e mais o anfiteatro, é o símbolo da cidade, né? Acho que quem já veio para Bauru, passou pelas Nações Unidas, viu o Vitória Regia e viu aquela arquibancada, o palco, que ela é flutuante, né?
que lembra a Vitória Regia. Então, por isso o palco flutuante e os anteparos atrás, que lembram as flores da Vitória Regia. Então, assim, é muito bonito, eu achava, a ideia é muito bonita desse palco que brota da água, sobre um lago, né? Mesmo que ele não seja tão utilizado por conta ali a avenida é muito movimentada, agora tem um hospital, o Centrinho, que tá funcionando como hospital, então, assim, ele tem algumas restrições hoje de uso por conta ou do barulho da avenida, ou por conta do próprio hospital, mas eu diria que é uma grande escultura, né? O Vitória Regia é uma grande escultura, então ele é bonito por si, né? Mesmo que as suas funções hoje sejam mais reduzidas. Olha, eu ajudei a criar o Conselho de Preservação do município de Bauru. Então, assim, a questão da preservação para mim é muito forte, até porque eu sou da área, sempre trabalhei com isso. Infelizmente, aqui como em outros lugares, a preservação está longe de ser ideal, né? Eu acho que seria necessário um esforço maior, tanto dos municípios quanto do próprio Estado na preservação. Acho que leis mais específicas que amparassem mais a preservação. Eu acho que a preservação, principalmente dos imóveis privados, acabam ficando muito nas costas dos proprietários e nem sempre há interesse nisso, porque como são imóveis antigos, geralmente não é um proprietário, são descendentes, são herdeiros, e às vezes você tem dezenas de herdeiros do imóvel tombado e que nem sempre esses proprietários têm interesse em preservar. Esse é um problema. E eu digo, não é um problema só local, né? É um problema, diria que é nacional. A preservação de imóveis privados é bastante difícil. Desses imóveis todos que eu levantei para você, a gente vê o Automóvel Clube pertence a uma associação, né, dos antigos sócios, né, do Automóvel Clube. Ele está fechado. A prefeitura tem interesse em adquiri-lo, inclusive a própria Secretaria de Planejamento chegou a fazer levantamento de vários terrenos para poder permutar pelo prédio do Automóvel Clube. A gente está em tratativas no sentido do prédio passar para o poder público, que seria, no meu entender, ideal. A Secretaria da Cultura queria assumir o prédio, que tem um espaço muito bacana, iria a Orquestra Sinfônica para lá, né? O prédio da estação está fechado também, e esse é, para nós, uma preocupação também, porque ele precisa, para restaurar, levantamento que nós fizemos, é por volta de 25 milhões de reais, que o poder público, infelizmente, não tem. Então, assim, a gente está buscando parcerias com a iniciativa privada, no sentido de buscar um caminho para preservar o prédio. O prédio é tombado, a estação e as oficinas são tombados pelo governo do estado, pelo CONDEFAT, né? O aeroclube é um clube também. Então, o aeroclube ele é operacional, ele é utilizado, como eu falei, para voo à vela e é utilizado para descer aviões de pequeno porte, privados, né, particulares. Então, assim, como é operacional e ele não pode ser modificado, então ele tem sido bem preservado pelos sócios do aeroclube, né? Eu diria, desses todos que eu apontei, o Tenrikyo, que é uma igreja, é extremamente bem cuidado, né? Tanto os jardins como o próprio prédio é muito bem cuidado pelos fiéis da igreja. Eu acho que sim. Infelizmente, a gente vê assim, quando você viaja para outros países, né? Às vezes até alguns países da América do Sul mesmo, há uma honra muito grande de você ter um imóvel preservado, né? Da sua família, ou um imóvel de interesse arquitetônico e cultural para uma cidade. Aqui menos, né? Eu acho que falta apoio realmente, falta apoio, falta linhas de financiamento para realmente para preservar. Eu acho que assim, se a gente quer, se a sociedade quer realmente preservar, ela precisa demonstrar isso, mas de uma forma não assim só é, elogiando. É necessário entrar com recurso mesmo. Eu não vejo outra saída. Embora sejam edifícios privados, talvez linhas de financiamento para a preservação,
É possível também você trabalhar com situações mistas, né? Se o terreno é grande, às vezes você tem um imóvel tombado na frente, talvez você poder liberar para construções de maior porte atrás, ou seja, conviver a arquitetura contemporânea com a arquitetura antiga. Um bom exemplo, eu diria que é a Mansão das Rosas, a Casa das Rosas na Paulista, né? Você tem um casarão preservado ao fundo, você tem uma torre imensa, né? Toda espelhada. Então, eu acho que é um exemplo bom que a gente vê muito em Buenos Aires, a gente vê em outras cidades do mundo, onde há uma convivência entre o novo e o moderno, entre o novo e o antigo. Eu acho assim, como inspiração, né, menos, né, porque assim, você tem uma arquitetura histórica, a não ser que você construa ao lado, né? Então aí é importante que o arquiteto possa dialogar, né? Vamos imaginar se você faz ao lado de uma construção histórica, faz uma contemporânea, você fazer um diálogo com essa construção, com as duas construções. Mas isso a gente vê pouco, principalmente na cidade interior, a gente vê em menor quantidade, né? Então assim, agora, seria bem razoável esse diálogo das arquiteturas, no caso de você ter, numa mesma zona de influência, no mesmo raio, né, um certo respeito com o gabarito, né, da construção, para que você não tenha uma construção muito alta ao lado de um bem preservado, como se fosse esmagá-lo, né? Então, esse diálogo, esse respeito entre as construções, para mim, é muito importante. Mas muitos exemplos eu não veria, não. Eu não saberia identificar de influências, né, para a arquitetura contemporânea desses edifícios históricos, pelo menos eu não consigo avaliar. Sim, eu acho que você tem, sim. Eu vou falar uma coisa. Aqui a gente tem bons arquitetos, né? Não vou falar só dos meus alunos da Unesp, né? Que hoje estão no mercado. Aí eu vejo, às vezes eu fico muito admirado. Tem alguns ex-alunos nossos que estão com uma carreira muito boa, com obras muito interessantes, né? Mas nas outras escolas, nós temos várias escolas de arquitetura aqui em Bauru, né? Então a gente vê que a maioria deles acaba atuando na própria cidade, né? E aí eu vejo muitas obras residenciais, a gente vê muito nos condomínios, e fora também, construções de clínicas, né? Construções de lojas, prédios de saúde, né? Eu apontaria duas que eu acho que são bem interessantes, relativamente novas, a nova Arena do SESI, que está em fase de ser inaugurada, ainda não está inaugurada, tem uma cobertura muito interessante, a cobertura metálica, e também aponto uma obra da Unimed, o CDU da Unimed, que é projeto de arquitetos aqui da cidade, é uma obra também muito legal, muito bacana, e eu acredito que acabará no futuro se transformando em referência, né, para a cidade. Isso, em geral, precisa de um tempo para isso, né? Mas a gente consegue visualizar assim, coisas que têm muito potencial para se tornarem, digamos, ícones urbanos, né? Não só Bauru, como a maioria das cidades brasileiras, né? Bauru é formada no final do século XIX, né? De 1896. Ela se constitui enquanto município. Ela já existia como povoado, mas como município em 1896. Ok, é uma cidade que, com a ferrovia, como eu já falei, ela expande muito, ela cresce muito, e ela sai do seu centro histórico e se expande num terreno que é a terra da cidade de Bauru, é uma terra pouco apta à lavoura, à agricultura. O café não ia muito bem, é uma terra muito arenosa, é um dos problemas que nós temos aqui de erosões devido ao solo, né? Então, assim, qual era o bom negócio nos anos 40, nos anos 50, numa cidade que crescia muito? Fazer loteamento.
vocês terem uma ideia, ainda hoje, a gente tem loteamentos dos anos 50, anos 40, que não foram ocupados totalmente. Tal foi a quantidade de loteamentos na cidade de Bauru, porque era um bom negócio. Até a lei de 1979, que exige, que é uma lei federal, né, que exige infraestrutura para os loteamentos, até esse momento, fazer loteamento era alguma coisa muito simples. Você chamava um agrimensor, quando muito engenheiro, aí desenhava no papel, no terreno que você tinha, na gleba que você tinha, desenhava no papel e vendia os lotes. Né? Você nem precisava ir lá abrir as ruas nem nada. Ou seja, o empreendedor não bancava nada. Né? E o que acontece? Tudo isso ficou por conta do poder público fazer. Hoje nós temos uma herança desse passado, desses loteamentos anteriores a 79, que é imensa. E cabe a quem, por lei, dar infraestrutura a essa porção da cidade? Cabe ao poder público. Depois de 79, posteriormente com o Estatuto da Cidade, né, os planos diretores da própria cidade, essa situação mudou. Né? Então, hoje, para você empreender, para você fazer um conjunto habitacional, para você fazer um, um loteamento aberto, um loteamento fechado, você tem que dar toda a infraestrutura. Isso passa pela nossa Secretaria de Planejamento, das diretrizes, né? E, é claro, hoje é bastante rigoroso. Então, essa cidade que está sendo, digamos, criada agora é uma cidade criada já com toda a infraestrutura, né, que se conecta. Eu diria que para essa cidade do futuro que você fala, né, eu acho que é uma cidade que não deve abrir muito seu perímetro urbano, né, deve estar compacta, deve ser densa, né, sem vazios urbanos, né, para propiciar maior qualidade de vida para os moradores, que eu acho que é o ideal, né, a gente ter uma cidade que dê qualidade de vida aos moradores. A mobilidade urbana precisaria ser é, pensada com maior carinho, acredito, ciclovias, ciclofaixas, a gente tem um plano de mobilidade onde se prevê uma quantidade grande de ciclovias e ciclofaixas, que está sendo implantado aos poucos, né? Bauru tem uma característica, não é uma cidade com grandes declives, é uma cidade relativamente plana, né? Então, assim, é muito bom para o ciclista. É uma cidade que está circunscrita, se a gente fizer um círculo, né? O diâmetro desse círculo daria 12 quilômetros, ou seja, é uma cidade que em 12 quilômetros de ponta a ponta, né, como um diâmetro, você tranquilamente cruza com uma bike. Eu diria que até a pé daria para cruzar, mas usando mais tempo. Mas é possível, né? Eu diria que essa cidade do futuro deve ser uma cidade com áreas verdes mais bem cuidadas, né? Praças e parques, principalmente, né? Nós temos outra característica que os fundos de vale são ainda relativamente preservados, não foram ocupados por parques lineares, mas a ideia é que eles sejam ocupados por parques lineares, que poderiam ter em seu perímetro ciclovias também junto a esses parques lineares, conectariam, né, as várias ciclovias e ciclofaixas da cidade, né? Bom, enfim, é uma cidade mais humana, é o que todos nós queremos, né? Uma cidade do futuro, é uma cidade onde as pessoas gostem de viver, né? Tenham prazer de viver e tenham paixão pela sua própria cidade. As pessoas têm que gostar do lugar onde elas vivem, né? E imagina, assim, para fechar, uma cidade onde você tem um centro preservado, mais bem cuidado, né? Onde o centro volte a ter o vigor que já teve lá para os anos 60, 70, voltar um vigor que precisa ser revigorado a área central, né? Então, eu acho que é uma cidade ideal, né? Talvez essa cidade seja a cidade que todos nós queremos, né, no futuro.